satisfação, realmente satisfação poder estar aqui com os irmãos, podendo tratar de um tema que certamente podemos dizer que a alma, a pérola, da revelação bíblica, a relação entre lei e evangelho, a relação entre a lei e o evangelho. Eu quero convidá-los, só para poder nortear nossos dias aqui. Nós vamos trabalhar da seguinte forma, nós vamos lançar hoje os fundamentos dessa relação entre lei e evangelho, Nós vamos tentar estabelecer quais são as crises e dificuldades de entender a relação entre elas, como por exemplo, uma perspectiva dispensacionalista da Bíblia. O que é o dispensacionalismo? É aquela perspectiva escatológica que entende que o Antigo Testamento pertence aos judeus e o Novo Testamento à igreja neotestamentária, ou à igreja assim chamada. Então, muito simples o conceito que eu estou dando, mas para que você entenda que nessa perspectiva o Antigo Testamento pertence aos judeus, logo ele não tem uma relação conosco direta, e o Evangelho, o Novo Testamento, pertence à igreja, como nós nos nossos dias. Então, essa é a primeira dificuldade, como entender a lei e o Evangelho diante desse contexto. Segundo, se de fato, a lei, se ela pertence ao Antigo Testamento e o Evangelho pertence ao Novo Testamento, então podemos dizer que não há lei no Evangelho e que não há Evangelho na lei. Então, nós somos salvos por base de quê? Qual o fundamento da nossa salvação? E aí são questões que nós vamos precisar também entender. E o terceiro ponto, diretamente associado a esse, é um pouco mais minucioso, um detalhe apenas, mas que faz uma diferença muito grande. Por exemplo, existem teólogos como os luteranos, vamos dizer assim. Os luteranos, eles defendem, eles são firmes doutrinariamente em muitos aspectos, mas no que diz respeito à relação entre lei e evangelho, haverá uma distinção muito clara em que eles vão negar de maneira direta esse terceiro uso da lei, que é para santificação, porque isso já é obra de Cristo especificamente. Logo, a santificação, que é um dos papéis da lei, como Calvino vai chamar o terceiro uso da lei, que é para santificar o povo de Deus, essa lei não tem muito peso para os nossos dias. Consequentemente, a graça ou o evangelho, ele é destituído de imperativos. Só há aquilo, não há determinação que eu tenho de fazer, é só indicativo, ou certeza das coisas como elas são, mas não imperativos. E consequentemente essa perspectiva faz com que você não consiga perceber que dentro do próprio evangelho existem ordenanças. Como por exemplo, se você não crê, você está perdido. Creia, arrependa-se dos seus pecados. São ordenanças. Então, esses conceitos, nós vamos precisar elaborar neles durante esses dias. Então, com o objetivo de sermos didáticos, vamos dizer assim, nesse sentido, nós vamos hoje estabelecer a diferença desses pontos e tentar mostrar as fraquezas deles e como nós devemos crer em cada uma dessas, tanto na visão dispensacionalista, quanto na perspectiva de que a lei foi cumprida no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, e ela não tem mais nenhum valor para nós hoje, certo? Ou será que a lei ela é usada mesmo depois da conversão na vida do crente, no sentido da santificação, ou até mesmo a ordenação para crer, a ordenação para se arrepender, não está na natureza da lei? E então nós vamos discutir esses três pontos para podermos estabelecer esse conceito. Primeiro, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 6, por favor, verso 14. Romanos 6, verso 14. Diz assim o verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar, irmãos, e nós vamos dar início aos nossos estudos. Senhor, ilumina a nossa mente e o nosso coração,
podemos compreender a tua palavra, o teu evangelho, a tua santa lei. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma declaração como essa, feita pelo apóstolo Paulo, ela sendo entendida ao pé da letra, fica nítida a impressão de que nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça. Isso é, essa divisão entre Antigo e Novo Testamento. A lei do Antigo Testamento não tem mais peso sobre nós, ou tem, que tipo de peso ele tem sobre nós? Esse texto precisa ser entendido em 3 viés. Primeiro, há um aspecto em que a lei ela foi abolida, sim. São, por exemplo, nós chamamos de lei cerimonial. Veja, preciso que você me ajude na abertura abrindo a palavra de Deus comigo, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso, capítulo 2, por favor. Capítulo 2. Especificamente no versículo 3, 12 em diante, diz assim: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças. Perceba, nós temos uma declaração viva do apóstolo Paulo, dizendo que Cristo, na sua carne, aboliu a lei dos mandamentos. E abolir aqui não é simplesmente, a ideia que há um aspecto em que ela cessa. Gosto muito da maneira como Calvino trata essa linguagem, no segundo livro dele, As Institutas, quando ele fala sobre a relação da lei e o evangelho, especificamente, ele diz assim, que a função da lei cerimonial acabou, o uso dela acabou, tá certo? Mas ela continua isso na perspectiva do evangelho em Cristo. A função dela acabou, porque nós não precisamos mais sacrificar animais, nós não precisamos mais ter cerimônias como na antiga aliança, e a vestimenta do sumo sacerdote para a expectativa de oferecer sacrifício ao Senhor. Tudo isso foi abolido, tudo isso foi abolido, e isso encontra o seu ápice em quem? Em Cristo. Então, quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. Quem é o sumo sacerdote? Jesus Cristo. Percebe? Tudo isso encontra o ápice nele, no sentido, aquela prática da antiga aliança cessou, nós não praticamos mais isso, agora nós fazemos isso em Cristo, tá certo? Daí a linguagem paulina ou petrina, Pedro usa essa linguagem e diz assim: ora, nós devemos oferecer sacrifícios espirituais em Cristo Jesus. Veja, a linguagem da antiga aliança, que eles ofereciam sacrifícios, agora nós oferecemos sacrifícios de louvor espirituais em quem? Diz Pedro, em Cristo, porque agora todas essas coisas estão nele e se cumpriram nele. Então, nesse sentido, elas foram plenamente abolidas. A trazer de volta das práticas, certo, é certamente rejeitar a obra de Cristo. Daí o perigo desses irmãos sinceros que amam a Jesus Cristo, que esperam o retorno dele, mas que tentam trazer para dentro da igreja práticas da antiga aliança, que já foram abolidas. E eu sei que eles fazem isso não na expectativa, eu diria não todos, mas alguns, não fazem com a expectativa de que eles estão querendo destruir a obra de Cristo. Mas quando eles fazem, essencialmente, eles estão ensinando isso à igreja. Festa do tabernáculo, festa disso, festa daquilo outro, essas festas todas essas práticas tiveram seu cumprimento em Cristo, e elas não têm mais sentido para a igreja, certo? Não tem mais sentido para a igreja. Nesse aspecto, por favor, você vai me perguntar, então toda a lei foi abolida? Eu estou falando da cerimonial. E por que eu pulei já para dizer que é cerimonial? Porque ele está falando
que foi tirada a parede que separava, essa é a linguagem do tabernáculo, a separação dos judeus e dos gentios. Foi tirada a parede e dos judeus e gentios ele fez um único povo. Veja, a linguagem é explicitamente devotada ao caráter do santuário, a prática da antiga aliança. Mas por favor, para que não sobre nenhuma dúvida de que é isso que ele está falando, veja, o que ele faz com a lei moral no capítulo 6 da carta aos Efésios, por favor. Filhos, verso 1: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Veja, ele está citando aqui o 5º mandamento e olhando para a igreja do Novo Testamento, as crianças sentadas assim, junto com seus pais, e ele dizendo: filhos, obedeçam os seus pais, porque este é o mandamento do Senhor. Nesse aspecto, perceba que a lei moral, então, os 10 mandamentos, estão vigentes na igreja. A cerimonial foi abolida, mas a lei moral está vigente. Ora, eu não precisava nem que o capítulo 6, que é mais claro, eu posso ficar no capítulo 4 especificamente. Por exemplo, exortações à santidade, verso 25 em diante, diz: ora, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, é o mandamento, não furtarás. Paulo está aplicando isso à igreja neotestamentária. Não furte mais. Mas ao mesmo tempo, ele vai e afirma no capítulo 2: Cristo aboliu na carne a lei dos mandamentos. Ora, se abolir significa todas as leis, no sentido pleno, seria uma incongruência da parte dele, no capítulo 5 e no capítulo 4 e capítulo 6, fazer ordenanças baseadas na lei moral de Deus. Certo? Então vamos lá. Quando Paulo diz: nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça, essa é a primeira característica. Nós não estamos mais debaixo da lei cerimonial. Nós não mais estamos debaixo desse princípio da lei cerimonial. Ok? Esse é um ponto fundamental para a igreja. Mas ainda tem outro aspecto. A lei civil. A lei civil, que é estabelecida no Antigo Testamento e que tem por base a lei moral de Deus e que deve servir de padrão para que as nações estabeleçam leis, para que governem e glorifiquem a Deus. Elas não são mais leis que a igreja deve ser guiada, mas o Estado, certamente, que é governado pelo Senhor, ele deve sim estabelecer princípios como esse. Ora, nós padecemos muito com as nossas leis, porque elas não seguem, muitas delas, os padrões de Deus. Ora, é só você pegar o caso de ladrão, de roubo. Os ladrões da sociedade, a maioria está solta, mas os que são Pedro, né, os que roubam galinha, vão roubar galinha, esses que estão presos, eles roubam e vão ser presos. No Antigo Testamento não havia preso. Ele tem que trabalhar para pagar 5 vezes ou 4 vezes aquilo que ele roubou. Havia uma necessidade de se cumprir um princípio. Ninguém enriquece se não for pelo trabalho. Esse era o princípio da antiga aliança. Só tem uma maneira de você colocar alimento à sua mesa: pelo trabalho. Você não vai enriquecer roubando. Se você for pego em roubo, você vai trabalhar 5 vezes ou 4 vezes, dependendo do que você roubou, para devolver. Em outras palavras, a lei dizia: você vai enricar aquele que você quis roubar, para você entender que só se enrica trabalhando, não fazendo folgatura. Mas essa lei, a igreja também, ela não está mais, ela não está debaixo dessa lei. Como diz o Novo Testamento, não é? Mesmo usando uma linguagem diferente, que não fala abolida, mas terminada, não é? Certamente essa lei, ela também, a igreja, nós não vamos, por exemplo, ser condenados se o filho desobedece, a gente não apedreja ele. Não é esse o princípio que vai ser guiado a igreja. O que permanece nessa lei? A equidade geral. Qual é a equidade geral? Olho por olho, dente por dente.
Isto é, não é olho por vida, ou vida por olho, é olho por olho. Você vai pagar a pena exata daquilo que é devido. Você não vai tirar a vida de alguém que roubou um sapato seu. É sapato por sapato, é olho por olho, é dente por dente. É o princípio da equidade. Esse princípio a sociedade tem que estabelecer para que haja justiça na sociedade. Esse é o padrão que nós temos que entender, que é assim que a Confissão, por exemplo, descreve isso. Então, nesse aspecto, a sociedade, o que permanece, a equidade da lei, deve sim ser uma prática que nós devemos buscar. Com base na lei moral, lutarmos para que as leis estabelecidas pelo Senhor se tornem realidade numa sociedade como a nossa, que é completamente iníqua e que as práticas são totalmente opostas à lei de Deus. Bem, que lei nós não estamos mais subjugados a ela? Cerimonial e a esse princípio da lei moral. Desculpa, a esse princípio da lei civil. Estando sim ligados à lei civil com a equidade geral da lei de Deus. Entretanto, existe um aspecto da lei moral que também foi abolido. A maldição da lei. A maldição da lei. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Verso 10, capítulo 3 de Gálatas, verso 10, por favor. Vou ler do 9 em diante. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas. Veja, maldito todo aquele que não permanece naquilo que está, nas coisas que foram escritas. Interessante que no verso 10 ele diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Nós estamos debaixo de maldição. O que significa isso, né? Que maldição é essa? A lei exigia morte, no caso da violação dela. Nós quebramos a lei em Adão, e nós somos pecadores e morremos por causa do nosso pecado e por causa do pecado de Adão. Todos os homens, sejam eles qualquer raça, povo, língua ou nação, eles estão debaixo dessa maldição. Ninguém escapa a esse princípio. Esse é um ponto fundamental na revelação bíblica. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Romanos, por favor, abra sua Bíblia comigo. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim: capítulo 3, versículo 19 em diante, diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Ora, todo mundo seja culpável perante Deus. Deus os encerrou no pecado para que todos se tornassem culpados diante dele. Não há um sequer, não há um justo sequer. Verso 9 a 18 do mesmo capítulo descreve isso. Não há um sequer. Todos estão debaixo desse princípio. Porque o que é que a lei exige? Perfeita, eterna obediência. A lei exige obediência perfeita e eterna. Acontece que nós nascemos em pecado. Todos os homens que nascem nessa terra estão debaixo dessa condenação. E o que acontece com aqueles que estão em Cristo? Por favor, no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos diz assim:
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A condenação, a maldição da lei caiu sobre Cristo. Por isso a Bíblia diz, ele se tornou maldição em nosso lugar. Ele recebeu a nossa culpa. Daí a razão pela qual, nesse sentido, a igreja, nós não estamos mais debaixo da condenação da lei moral, os que estão em Cristo. Daí a razão pela qual você vai ver Noé, que cometeu o pecado, foi chamado homem justo e íntegro, porque diz que achou graça diante de Deus. Daí a razão pela qual Abraão, que foi um homem que quebrou o nono mandamento pelo menos 2 vezes, foi chamado de um homem íntegro e reto diante de Deus. Foi dito que ele cumpriu toda a lei e todos os estatutos, como diz Gênesis no capítulo 26. Você pode notar isso em Gênesis 26? Por favor, as palavras usadas para descrever a história de Abraão, exatamente essa. Verso 1 em diante diz: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Aparecendo o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz com Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas estrelas. Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Veja, mesmo tendo ele quebrado a lei de Deus, é dito, ele agiu corretamente. Em que sentido? Não, o que ele fez não foi pecado, porque isso é só o poder do Evangelho que pode causar isso no homem. No caso, tendo ele quebrado a lei, estando ele em Cristo, ele é tratado como quem cumpriu toda a lei, porque quem cumpriu a lei por ele foi o seu substituto, Jesus Cristo. Não há mais condenação, maldição da lei sobre aquele que está no Evangelho. Nesse sentido, irmãos, veja bem, nós não estamos debaixo da lei cerimonial, estamos debaixo do princípio da lei civil, mas nem debaixo da condenação ou da maldição da lei moral. Mas a lei moral não foi abolida no sentido de que ela não serve para a igreja. Acabamos de ver o Paulo dizendo à igreja: filho, obedeça o seu pai. Porque a lei moral, ela volta para a igreja, para a santificação da igreja. Nós vamos falar disso no decorrer dos dias, um pouco mais de detalhe. Mas somente para estabelecer que quando o Novo Testamento descreve assim, não estamos mais debaixo da lei, sim da graça, entenda que nós estamos com esses conceitos bem estabelecidos. Então a lei moral, daí, se não fosse assim, que sentido teria começar os estudos de hoje lendo os 10 mandamentos? Seria um anacronismo para a igreja. Mas nós sabemos que não é. Porque essa é a vontade de Deus, que nós obedeçamos a sua lei. Mas nós não seremos salvos pela perfeição da nossa obediência, mas pela obediência de Cristo, onde se encontra a essência do Evangelho. Agora, entendido esse particular, espero que isso fique claro na sua mente. Veja bem, quando você lê Romanos 6,14, não está mais debaixo da lei e da graça, traga à sua memória esses 3 princípios, ok? Não estamos debaixo da lei cerimonial, nem do estado da plenitude do conceito da lei a Israel, mas estamos sim debaixo da equidade geral da lei civil, de Israel. Entretanto, nós não estamos também debaixo da maldição da lei moral, mas a lei moral permanece até hoje, porque essa ordenança
ela é a maneira como a igreja do Senhor vai se guiar nesse mundo caído, fazendo a vontade do Deus que a libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o padrão da igreja. Os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. Esse é o padrão. Segundo ponto, se nós conseguimos ler Romanos 6,14 dessa forma, nós entendemos um aspecto, mas tem outro aspecto, não é? A lei, ela pertence apenas ao Antigo Testamento e o Evangelho ou a graça apenas ao Novo Testamento. Isso é verdade? Será que isso é um princípio? Será que essa ideia, lei e Evangelho, é um confronto tão complexo que não se misturam com água e óleo? Como funciona isso? Então, preste bem atenção, irmãos, como a Escritura descreve e se o Evangelho foi pregado ou não aos da Antiga Aliança. Por favor, abra sua Bíblia comigo na Carta aos Hebreus, no capítulo 4, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Verso 1 e 2. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. O que são as boas novas, né? É o Evangelho. O Evangelho é literalmente a tradução da palavra boas novas. Boas novas, Evangelho, boas novas. Então, foi pregado o Evangelho a nós, como se deu também com eles. Quem são eles aqui, irmão? Ele está falando de Israel, que saiu do Egito e foi para a terra prometida, e muitos ficaram no meio do caminho. Ele está dizendo, veja, o Evangelho foi pregado para nós, assim como a eles. Que Evangelho? Que Evangelho foi pregado? Né? Evangelho diferente. De onde Paulo extrai o seu conteúdo para expressar o significado do Evangelho? Escute, por exemplo, as palavras do apóstolo Paulo conceituando o Evangelho. Romanos 1, verso 1 a 4, por favor. Veja o que ele diz. Romanos, capítulo 1, verso de 1 a 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas Veja, o Evangelho de Deus foi prometido aonde? Pelos profetas nas Sagradas Escrituras. O Antigo Testamento fala isso. Outro aspecto importante, não é? Veja, o Evangelho de Deus que foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Só lembrando uma coisa aos irmãos, quando se fala do cânon, é comum se fazer distinção do aspecto tripartido do cânon. Por exemplo, lei, profetas e salmos, né? Então você entende que ali está falando de todas as divisões do cânon do Antigo Testamento. Quando ele fala profetas, ele está falando apenas dos profetas do cânon. Ele está se referindo ao Antigo Testamento. Por quê? Todos os autores do Antigo Testamento eram profetas, sem nenhuma exceção. Todos os autores do Antigo Testamento foram profetas, sem nenhuma exceção. Profeta aqui é aqueles que falam a palavra de Deus. Não é necessariamente que anunciam o futuro, mas que falam a palavra de Deus. Eles anunciaram o Evangelho de Deus. Ora, lembra das palavras do profeta Isaías, no capítulo 53? Quem ouviu a nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E de que ele está falando? Ele está falando do Cordeiro que é descrito em Isaías 53, que foi morto
em nosso lugar. Ele diz: quem creu em nossa pregação? Mas então nós temos que fazer uma distinção. Hebreus fala que o Evangelho foi pregado a eles como foi pregado a nós como a eles também. Mas como foi pregado esse Evangelho? Da mesma forma como é pregado hoje? Não. Por meio de sombras e tipos, por meio das práticas cerimoniais, o cordeiro que era imolado, a Páscoa, não é? As profecias, as promessas. Era essa maneira de pregar o Evangelho. E os profetas anunciavam por meio dessas verdades. Agora, para onde todas essas coisas apontavam, se cumpriu. Se você tem dúvida que o sacrifício do Antigo Testamento apontava para Cristo, e você entende que os profetas falavam de Cristo, e o último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. E João Batista, quando viu Cristo, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Veja, ele conectou toda a história do sistema sacrificial e disse: está chegando aquele que vai morrer pelos nossos pecados. Isso foi reconhecimento. Ora, se você tem dúvida que o nascimento da criança prometida, lá no capítulo 3, verso 15, que nasceria da mulher, aquele que ia esmagar a cabeça da serpente, se você acha que é exagero acreditar que eles esperavam o nascimento de uma criança, escute a palavra de Simeão no Evangelho de Lucas. Quando ele pega a criança no colo e diz: o Senhor pode me despedir em paz, os meus olhos viram a salvação. Os meus olhos viram o Salvador. Toda a história da antiga aliança, ela vai então se encontrar em Cristo. Como é que era pregado esse Evangelho? Como é que eles eram salvos no Antigo Testamento? Crendo nessas verdades. Então, deixa eu conceituar com você um pouquinho essas coisas, para que fique claro na nossa mente do que se trata. Volte comigo lá para Hebreus, por favor. Não é? Lá e logo a gente chega lá, tá certo? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. E você também não vai dormir, porque se abrir a Bíblia comigo não vai conseguir dormir. Não é? Se eu ver que você não vai abrir, você vai cair da cadeira. Hebreus 11, por favor. O que é fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Interessante, né? A fé é a certeza de coisas que se esperam, certeza daquilo que eu espero. Mas se eu vi, já não é mais esperança, chegou, não é verdade? Então eu espero algo que ainda vem, certo? Então a fé está associado a esperar aquilo que vem. Mas aquilo que vem eu espero, mas quem foi que me disse o que vem? Como é que eu sei? Como é que a fé ela é a certeza de coisas que se esperam? Quem disse o que vem? Eu espero, mas que foi revelado. Veja bem, foi dito que viria. Então a fé é o que? É a certeza daquilo que vem. Mas como é que eu tenho certeza daquilo que vem? Veja, uma coisa é: vem, eu não vi, mas eu sei que vem. Mas quem disse que vem? A palavra. Aí eu a pregação. Ele virá para destruir a cabeça. Ele vai pisar a cabeça da serpente. Perceba a segunda parte do mesmo verso, parte B. A convicção de fatos que você não vê e tem convicção. Mas você não vê e tem convicção do quê? Daquilo que foi dito. Veja, irmão, se não é assim. É dito que nós vamos habitar um novo céu e nova terra. Quem já viu? Ninguém viu. Mas nós aguardamos. A Bíblia diz que nós seremos uma nova criatura. Nós somos em Cristo, mas seremos glorificados. Alguém já viu isso? Nunca. Mas nós esperamos isso. Assim também a antiga aliança. Assim também a antiga aliança. Eles aguardavam a vinda do Messias. Para que fique claro isso, não é? Interessante que a fé não é só para o futuro, também para o passado, né? E a primeira manifestação de fé nossa não é só acreditar no Messias, é acreditar no relato da criação.
Veja o verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Veja, a gente tem um probleminha, a gente sempre diz, não, eu creio no Evangelho, mas não tem problema nenhum em acreditar em doutrina da evolução, essas coisas, não tem problema nenhum. Não me parece que essa é a lógica do autor da carta aos Hebreus. Antes de ele me jogar para o Evangelho, ele diz assim: pela fé nós acreditamos que o mundo foi feito pela palavra de Deus, como está escrito, mas nós não vimos. Como está registrado, mas nós não vimos. Aí agora ele joga para o futuro. Pela fé, verso 4. Pela fé Abel, ora, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Perceba, irmãos, se é pela fé, a fé já conceituou, é certeza e convicção daquilo que eu espero e daquilo que eu não vejo. O que Caim, o que Abel está oferecendo a Deus? O que é um sacrifício pela fé? É só você voltar lá para Gênesis capítulo 3. O que é que acontece lá? O pecado entra por meio da quebra da lei de Deus, percebem que estão nus, fazem roupas para si, Deus vem e os cobre com pele de animal. Eles são cobertos pelo Senhor. De onde Abel aprendeu a sacrificar? Com seu pai, que aprendeu com Deus no jardim do Éden. Mas a certeza de que viria aquele que iria morrer e cobrir o nosso pecado. Interessante que a linguagem usada para perdoar pecados é cobrir pecado. E ali então o Evangelho foi proclamado. E a expectativa da vinda desse menino, desse cordeiro que ia ser sacrificado e destruir Satanás da sua morte, era guardada na antiga aliança. E ele foi pregado assim, dessa forma. Quando o sacrifício vinha, quando o perdão de pecado era manifestado por meio do sumo sacerdote, então diziam: nós entendemos que todo esse sistema ele é temporário, porque são muitos que morrem, são muitos sacerdotes, são muitos sumos sacerdotes. Nós aguardamos um único cordeiro, um único sumo sacerdote, um único filho de Deus. Nós aguardamos ele. E aí essa é a verdade do Antigo Testamento, para onde eles aguardam a chegada do Messias. Pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifío. Lembra que a gente vai discutir, o pecado de Caim não foi aceito, porque ele trouxe, não foi das primícias. 1 João 3,11 diz abertamente: Caim era do maligno. Está dividido lá em Gênesis 3,15. Eu vou dividir o mundo em duas partes: aqueles que têm inimizade contra o Filho de Deus e os filhos de Deus. Gênesis 4, Gênesis 5. Caim sai para um lado, Adão e seus filhos vão para outro. A bifurcação da história se revela. Mesmo Caim sendo filho de Adão, sua genealogia é a parte da genealogia do seu pai. Porque ele é da descendência daqueles que seguem os valores da sociedade, de família, de um mundo caído. Eles matam por qualquer motivo, eles se casam com quantas mulheres eles querem. Um mundo completamente fora da lei de Deus. O Evangelho é proclamado pela descendência de Adão. Havia Evangelho no Antigo Testamento? Eu posso dizer sim. Eu espero que vocês estejam convencidos disso também. Há Evangelho no Antigo Testamento. Eu sei que o seu pastor prega no Antigo Testamento e aponta para Cristo. Se não fosse verdade, seria um grande erro pregar dessa forma, dizendo Jesus Cristo aqui se estabelece nesse texto dessa forma, porque é para onde aponta a chegada do Redentor.
Nesse aspecto, podemos então definir lei e evangelho, lei e graça. O evangelho não pertence, a graça e o evangelho não pertencem ao Novo Testamento. E a lei não pertence simplesmente ao Antigo Testamento. O evangelho foi ouvido no Antigo Testamento. E a lei é anunciada pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento. Eles estão intimamente ligados. Porque senão a lei, não tem sentido o evangelho. E se não há evangelho, a lei só traz desespero. Porque ela só faz condenar e não salvar. É necessário um Redentor que faça assim. Em terceiro e último lugar, preste bem atenção nisso, né? Lei e evangelho. Como é que a nossa confissão de fé estabelece esse princípio, né? Eu queria rapidamente colocar para vocês aqui alguns pontos. A confissão de fé usa essa linguagem que é até mal interpretada por alguns, mas, por exemplo, no que diz respeito ao pacto, no capítulo 7 da confissão de fé, tá certo? No parágrafo 5 e 6, ele diz assim, 5 diz assim, este pacto, no tempo da lei, aí no parágrafo 6, sob o evangelho, veja, aí quando ele se refere na administração do pacto do Novo Testamento, ele fala o evangelho. E quando ele fala a administração do pacto da antiga aliança, ele fala a lei. Percebe? Que aqui é uma realidade associada ao aspecto da história da redenção. Lei e evangelho, eles usam não para dizer que não havia evangelho no Antigo Testamento, nem que há lei no Novo Testamento. Eles usam apenas para destacar o aspecto da administração do pacto do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Mas se não é exatamente a mesma coisa, escute bem o que diz o que afirmaram os nossos pais, dizendo assim, olha, este pacto no tempo da lei, preste atenção nisso, foi administrado como no tempo do evangelho. Veja, este pacto, desculpa, eu vou repetir, faltou o não aqui. Este pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do evangelho. Sob a lei, foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo cordeiro pascual e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu. Veja agora, prefigurando tudo Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação chama-se Velho Testamento. Veja, no Velho Testamento, no período da lei, o Evangelho era anunciado assim. É isso que eles estão dizendo. No Velho Testamento, no período do Antigo Testamento, era assim que o pacto da graça era pregado. O Evangelho era anunciado por meio dessas coisas. E na Nova Aliança, ele diz, sobre o Evangelho, quando foi manifestado o Cristo, a substância, veja, tudo aquilo apontava para ele, quando ele chega, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são pregação e administração dos sacramentos, batismo e santa ceia. Assim é que o pacto da nova aliança é administrado. Na antiga aliança, o evangelho era revelado assim, debaixo desse princípio, nos padrões da lei. Na nova aliança, quando Cristo chega, já não mais é necessário as práticas da antiga aliança. Agora, pregação, batismo e ceia do Senhor. Pregação e os sacramentos, como o evangelho, como esse pacto é administrado na nova aliança. Exatamente assim. Preste bem atenção nisso, irmãos, por favor. Se nós pegarmos, por exemplo,
por exemplo. Eu queria que você, só para você entender um pouco disso, pegando uma narrativa bíblica apenas para te analisar, uma pequena narrativa, para que isso fique claro para nós. Veja, abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, por favor. Mateus 26. Verso 17. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, veja, aqui a festa do Antigo Testamento, certo? Vieram os discípulos de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Lembra que nós lemos na confissão, não é? Como era administrado esse pacto da graça no Antigo Testamento, no período que eles chamam da lei, por meio do Cordeiro Pascal, era um deles. Aqui estou celebrando a Páscoa, certo? A Páscoa. Então eles estavam preparando para a Páscoa. E ele lhe respondeu: ide à cidade ter com certo homem, dizer: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Verso 26, veja só: enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Comia o que, irmãos? A Páscoa. Tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. O que ele está fazendo aqui? Instituindo a Santa Ceia. Como era na antiga aliança? Cordeiro Pascal. Como era na nova aliança? A ceia do Senhor. Quem instituiu a Páscoa? Deus. Quem institui a ceia? Deus. E se é um sacramento, é regulado por Ele. Paulo vai escrever no 1 Coríntios 11 como se deve proceder na prática da ceia do Senhor, na celebração da ceia do Senhor. O que ele está dizendo? Perceba, fechou todas as promessas aqui da antiga aliança em Cristo, estão encontrando o seu ápice. Ele se cumpre nele, em Cristo Jesus. Aqui, qual a expectativa agora? O Cristo, que é o Cordeiro de Deus, institui a ceia. É por isso que a igreja neotestamentária, ela não celebra a Páscoa no sentido assim, como na antiga aliança, né? Quando é a nossa Páscoa? É toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor. Toda vez que é a Santa Ceia, nós estamos celebrando a Páscoa. O Cordeiro de Deus foi imolado pelos nossos pecados. Esse é o princípio. Veja, na antiga aliança era de uma forma, na nova aliança de outra forma. Mas a mensagem é a mesma, a mesmíssima. O Cordeiro que foi morto. Ora, lembra quando foi instituída a Páscoa lá em Êxodo 12? Quando Deus mandou matar um cordeiro sem defeito, macho, apontando para o Cristo, sem pecado e sem mácula, que seria pendurado no madeiro pelos nossos pecados, o que aconteceu? O sangue foi derramado, e o sangue passava nos umbrais das portas. Quando o anjo passava, não via o sangue nos umbrais da porta, ele eliminava o primogênito daquela casa. Mas quando ele via o sangue na porta, o que acontecia? Alguém morreu no lugar desse primogênito. Houve um substituto para ele. Exatamente isso que nós celebramos. Cristo morreu em nosso lugar, pelos nossos pecados. Na antiga aliança era celebrado assim, na nova aliança assim. E podemos resumir dizendo: na antiga aliança era feita por meio do sangue, na nova aliança não há mais sangue. Tudo era cruento na antiga aliança, tudo agora é não cruento na nova aliança, porque uma vez que o sangue do Cordeiro foi derramado, não há mais necessidade de sangue na celebração, porque Cristo derramou de uma vez por todas o seu sangue. Eu sempre digo que
O rastro da cruz termina, o rastro do sangue na antiga aliança começa em Gênesis 3,15 e termina no Calvário. O rastro do sangue na antiga aliança termina na cruz do Calvário. A antiga aliança era assim. Tá? A nossa confissão usa essa linguagem. No período da lei, se referindo ao Antigo Testamento, no período do Evangelho, mas não fazendo distinção como dispensacionalista, que dizem que a lei é para o Antigo Testamento e o Evangelho é para a igreja. Não, em hipótese alguma. Eles mostram que havia Evangelho na lei do Antigo Testamento e a lei no Evangelho no Novo Testamento. Exatamente o mesmo princípio. Isso nos faz pensar também, não é? Ora, se o Evangelho ele é graça de Deus, como é que eu vejo lei no Evangelho? Será que é possibilidade de ter lei no Evangelho? Será que eu posso me dizer assim, veja, eu vou pregar o Evangelho pela lei, será que isso é possível? É possível. Nós podemos pegar alguns exemplos, eu não vou pegar muito, porque senão eu vou passar a noite toda aqui, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Depois eu vou citar, vocês podem ler em casa. Lucas 18, por exemplo, lá do jovem rico. Você vai encontrar a questão da lei, a salvação, muito bem definida. Mas eu quero só citar para vocês João 4, a mulher samaritana. E ela pede água, Jesus pede água a ela, e Jesus disse: se você soubesse quem está lhe pedindo água, você pediria água a mim, eu te daria água, e você nunca mais teria sede, jorraria de dentro de você um rio de água viva. Aí ele disse: Senhor, como pode isso? Nossos pais, Jacó, vieram beber água aqui, de onde você vai tirar água? Jesus, ela não estava entendendo o que ele estava dizendo. Jesus falou: mas se você crer, rios de água viva fluirão de você. Aí ela entendeu assim, é a meia sola, né? Aquela coisa do Evangelho moderno. Diz assim: não, eu quero resolver meus problemas agora, eu não quero mais pegar água aqui, eu estou cansado, pega água todo dia. Se eu crer, eu não preciso mais pegar água aqui, né? Então está resolvido o problema da água, então eu vou crer no Evangelho. Ela não entendeu o que Cristo estava falando. Aí Jesus então não termina ali a pregação. Ele cita o mandamento que diz: não adulterarás, dizendo: chama o teu marido. Ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Ele disse: é verdade. Você teve 5, e aquele com quem você vive hoje não é seu marido. A lei de Deus feriu a consciência dela. E ela disse: eu vejo que tu és profeta. Fala-se sobre o culto, e ela corre para falar para os seus, dizendo: encontrei o Salvador do mundo. Como foi que Cristo anunciou a sua própria glória para ela? Aplicando a lei. Aplicando a lei. Porque a lei, no primeiro uso dela, ela vai ferir a consciência do indivíduo. Ela vai mostrar: Deus é justo e você é pecador. Calvino diz que a lei é como um espelho que tem duas faces. Uma que revela a glória de Deus, a justiça de Deus, e outra que revela a sua miséria, a sua iniquidade e a necessidade que você tem de correr para Ele em busca de redenção. O Evangelho anunciado diz: você está perdido, você está condenado. Se você está sem Cristo, você está vivendo nos escombros do pacto das obras, e ninguém pode ser salvo pela perfeita obediência de si só. Por si só, você precisa da graça do Evangelho. E aí ele corre para Cristo. Ele corre para Cristo. Não há esperança para homem nenhum nessa terra, se não se perceber morto nos seus delitos e pecados, diante da santidade da lei de Deus. As palavras do pastor Brian no início foi: a lei de Deus revela o caráter da perfeição de Deus. Mas não só isso, revela a iniquidade do nosso coração. Nós somos ímpios. E se Deus não tivesse tido misericórdia de nós, e aí a lei
diz o apóstolo Paulo, a lei avulta ao pecado. Ela coloca em vivas cores. Ela põe em neon, ela põe um outdoor em neon e diz: aqui estão os teus pecados. Mas ao mesmo tempo nela, Calvino diz, nela tem a promessa. Alguém precisa cumprir essa lei em meu lugar. Daí você vê homens íntegros, irmãos, homens íntegros, homens que foram redimidos por Deus, mas que cometeram pecados graves na sua vida, serem chamados de santos. Igreja como de Corinto, os santos da igreja de Corinto, não porque eles são perfeitos, mas por causa do Evangelho de Cristo, que levou toda a maldição da lei que era sobre mim e me fez perfeito diante dele. Exatamente esse é o princípio que se estabelece aqui, não é? Esse é o princípio que se estabelece aqui. Rapidamente, nós podemos citar alguns textos e podemos compreender isso com muita clareza na Escritura Sagrada. Se nós pegarmos, por exemplo, a Confissão de Fé, né? Nossa Confissão de Fé, no capítulo 16, primeiro, no parágrafo 6, por favor, né? 16:6, isso mesmo. 16:6 diz assim. Eu vou ler rapidamente para você ver, para ver que tipo de fé é essa que nós temos, se é o poder da nossa fé que nos salva mesmo. Veja, por favor, 16:6 diz assim: não obstante o que havemos dito, sendo aceitas por meio de Cristo as pessoas dos crentes, também são aceitas neles as boas obras deles, não como se fossem nesta vida inteiramente puras e irrepreensíveis à vista de Deus, mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhada de muitas fraquezas e imperfeições. Acompanhadas, Ele aceita a nossa fé por causa de Cristo. Até mesmo Ele aceita as nossas boas obras, mas não porque elas são perfeitas e boas, por causa de Cristo, para que elas vão acompanhadas de imperfeições e de muitas fraquezas. Graças a Deus por Jesus Cristo, onde a lei e o Evangelho essencialmente encontram o seu ponto de contato. Aquele que cumpriu a lei perfeitamente em nosso lugar. Que cumpriu a lei perfeitamente. Você pode anotar, Confissão de Fé, capítulo 16, verso 6, que fala acerca das nossas boas obras. Nós somos aceitos em Deus por causa de Cristo. Agora, veja, por favor, abra sua Bíblia comigo, primeiro livro de Reis, capítulo 14, verso 8. Só um exemplo disso que eu vou dar a vocês, né? Sempre esse negócio de só não vai acabar, né? É só isso mesmo. Primeiro Reis 14, verso 8, diz assim: Ele está falando aqui de Davi, do rei Davi. Nós conhecemos o pecado de Davi, e eu vejo que a Bíblia fala dele, 1 Reis 14, 18, diz assim: sepultaram-no e todo Israel pranteou, segundo a palavra do Senhor. Desculpa, 1 Reis, capítulo 14, verso 8, eu falei 18, né? É verso 8, desculpa, diz assim, eu vou ler do 7 e 8, diz assim: vai e diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi, e tu entreguei, e tu não foste como Davi meu servo,
que guardou os meus mandamentos, andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Coisa extraordinária. A mesma coisa de Abraão, ele diz, lá em Gênesis 26, ele guardou todos os meus mandamentos, todos os meus estatutos. Isso vai ser dito de você e de mim, se estivermos em Cristo. A lei de Deus permanece hoje, e nós precisamos amá-la, mas certo de uma coisa: nós seremos aceitos, tidos como perfeitos, por causa de Cristo, que cumpriu toda a lei em nosso lugar. Essa é a nossa esperança, e é nele que repousamos a nossa alma, e podemos fazer como fez Estevão. Entregou o que tinha mais precioso que ele possuía, a sua alma. Ele disse: em tuas mãos eu entrego, porque eu entrego o meu espírito. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é digno, ele é poderoso, ele é o único que pode fazer de você perfeito e santo. Porque ele é o único que cumpriu todas as exigências da lei, para a glória dele e para o bem da nossa própria vida. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Ó Deus, Deus cheio de misericórdia e graça, aplica a tua palavra mais uma vez no nosso coração, exalta o nome do teu Filho, humilha-nos, ó Deus, mostra-nos a nossa miséria, para que o nosso olhar seja sempre um olhar para o alto, na expectativa do nosso Redentor, Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio e voltará para nos levar para junto de si, por toda a eternidade. Nele confiamos e nele esperamos, e no nome dele oramos. Amém.